Meus amigos, o apóstolo Valdemiro, pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, quase perdeu a vida. Levou um corte de facão, segundo as informações, no seu pescoço. Outros dizem que foi faca, mas tudo bem. Ele quase morreu, mas já está se recuperando. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Algumas pessoas dizem que ele está pagando pelos erros que ele fez, que ele vive fazendo. Alguns dizem que ele rouba, que ele tira dinheiro de forma errônea das pessoas. Nós sabemos que essa parte de dinheiro, em muitos lugares, estão manipulando as pessoas e se enriquecendo, e tudo dá a entender que ele também tem essa prática. E outro que é um pouco pior ainda, no caso Agenor Duque, falando, no dia de hoje eu assisti um vídeo, ele falando que o Valdemiro levou essa facada porque está em pecado. Isso da Igreja Plenitude, o pastor ou o apóstolo, sei lá o que ele é, o Agenor Duque, disse que quem está em pecado tem que levar a facada mesmo. No caso do pastor, o apóstolo Valdemiro. Isso ele disse diante da igreja, desafiando uma pessoa supostamente endemoniada e dizendo se ele não fosse homem de Deus, que o diabo poderia dar uma facada no peito dele, mas que se ele fosse homem de Deus, que era para o demônio se prostrar. Eu não sei, só sei que este também que disse que Valdemiro mereceu a facada, ele, não temos dúvida alguma que ele saca o dinheiro das pessoas, ou seja, de forma tão fraudulenta, de forma tão feia. É só ligar a TV onde ele faz o programa que você vê que ele tira dinheiro na cara dura das pessoas com as suas interpretações errôneas das Sagradas Escrituras. Agora, Valdemiro foi esfaqueado por quê? Um servo de Deus, é possível acontecer isso com ele? É claro que é possível. Alguns apóstolos e discípulos de Jesus foram esfolados, alguns foram decapitados, outros foram queimados vivos. Até hoje, em alguns lugares, na janela 1040 ainda acontece coisa semelhante no nosso século, em 2016, 2017, que nós estamos agora. Isso ainda acontece. Servos de Deus que são caluniados, são mortos. A Bíblia nos diz que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, bem-aventurados sois vós quando disserem todo o mal contra vós por minha causa. Isso por causa de Jesus, certo? Jesus disse para os seus discípulos que chegaria tempo que as pessoas iam tirar a vida deles, iam matá-los, pensando que estaria prestando serviço a Deus enquanto matasse. Teve outro pastor, que há um tempo atrás também foi ameaçado de morte. Teve pastor que levou tiro no púlpito, e já existiu missionários que... Tem um missionário no Brasil, de uma igreja muito grande, que seu púlpito era protegido com uma blindagem. Então, isso é possível acontecer, sim. Agora, se no caso dele foi por causa do evangelho, eu não sei. Pode ser pela forma que se prega, por promessa de milagre, de cura, que nós vemos tanto na Mundial como na Igreja Plenitude, pessoas reclamando de supostos milagres que não aconteceram, de pessoas que vieram até falecer depois. Eles também apresentam os milagres que aparentemente acontecem. Se eles dois são homens de Deus, tanto um que acha que o outro deve morrer e o outro que levou essa facada, se são homens de Deus, eu não sei. O que nós entendemos é que tem homens que Deus usa e tem homens que são de Deus. Existem homens de Deus e existem homens que Deus usa. Ser usado por Deus não é sinônimo de ser santo, de ser fiel, de ser perfeito, de ser mais consagrado, de agradar mais a Deus. Não é sinônimo de fidelidade a Deus. O que sabemos é que existe muita coisa por detrás desses lugares
que fala muito dinheiro, muitas compras. Não é apenas essas duas igrejas, mas outros quantos processos e investigações. Eles no plural, sofrem muitas investigações pela Polícia Federal por causa desses dinheiro, essas dinheiradas que tem por aí, e a forma que tira dinheiro das pessoas. Não estou dizendo que o Valdemiro está pagando pelo que fez, porque eu não sei. O que nós sabemos são os relatos, tanto dele como do Duque, como da Universal, a forma que eles tiram dinheiro das pessoas. Tudo dá a entender que eles são gananciosos, são gulosos e arrancam dinheiro das pessoas mesmos. É uma venda, suposta venda, ou entre aspas, vendas de milagres, e geralmente o sacrifício é uma forma que eles falam que você tem que dar, oferecer, envolve sempre o dinheiro, e é uma forma de conseguir das pessoas grana, cada dia mais grana, prometendo que fazendo isso é um sinal de fé que a pessoa vai conseguir um milagre. O que nós sabemos é que eles não pregam. Uma coisa eu posso dizer deles dois ou deles três, que o que eles pregam são os sermões são maliciosos, mal interpretados, são maldosos e cheio de heresias, fora de contexto, suas mensagens. Tanto do Duque como do Agenor, tanto do Agenor, o Duque, tanto do Valdemiro, como o semideus lá da Universal, não importa. Eles pregam o que querem, faz a Bíblia falar o que ela nunca diz. Mas eu não vou me aventurar a dizer que está pagando pelo que ele supostamente fez. Eu não sei porque ele levou facada. Mas independente de qualquer situação, eu não vou dizer que ele mereceu também, mesmo se tiver feito isso. Tem muita gente aí que rouba aí, até hoje nunca padeceu essas coisas. O que podemos fazer então? Vamos orar, que se ele estiver errado, pagando pelo que fez, que Deus venha converter o seu coração. Se estiver roubando o dinheiro da igreja, que venha parar de roubar. Para Deus, nada é impossível. Mas não vamos julgar e dizer que ele está pagando pelo que fez, porque nós não sabemos se ele fez e se fez, se é por isso. Porque se nós imaginarmos que está pagando pelo que fez, supostamente fez, se fosse um servo de Deus, então quer dizer que isso jamais aconteceria? Nós sabemos que não é verdade. Um servo de Deus pode sofrer isso, ficar doente, ser esfaqueado, ser baleado, morrer. Sim, pode acontecer. No caso dele, eu não sei se é por causa da pregação do Evangelho, se são pelas verdades ou pelas supostas mentiras e enganações que as pessoas lhe acusam.